Bom, primeiramente, bom dia a todos aqui presentes. Eu me chamo Matheus e hoje vou dar início à nossa apresentação do projeto desse ano. Aqui estão poucos dos nossos integrantes e o sumário do que será o trabalho percorrido. Para começar, a gente escolheu um dataset de ciência de dados e doenças cardiovasculares. Para entender um pouco onde nós queremos chegar, a gente tem que entender um pouco o que são essas doenças. Normalmente, elas são denominadas como um grupo de distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos, que inclui também doenças cardíacas, doenças arteriais, cerebrovasculares e periféricas, entre outras relacionadas a diversos membros do nosso corpo. As doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte em todo mundo, ou seja, muitas pessoas morrem anualmente por doenças vasculares do que qualquer outra causa. Estima-se que 17,9 milhões das pessoas morreram por causa disso, no ano de 2020, representando 31% de todas as mortes globais. Dentre todas essas mortes, 85 são devido a um ataque cardíaco e acidentes vasculares cerebrais. E uma das formas que a gente também veio aprimorando na nossa tecnologia são a medicina de precisão, onde a gente vê certinho de como podemos avaliar o estado do paciente, previsão clínica do que o que pode acontecer caso o paciente continue nesse ciclo, um pouco da análise da imagem cardíaca, onde a gente confere tudo, e os robôs que fazem isso tudo junto para o acréscimo de todos. E aqui um pouco das nossas variáveis, onde a gente apresenta desde idade e altura até glicose e a presença ou ausência de doença cardiovascular. Esse é nosso gráfico de distribuição de faixa etárias agrupada por valor target. Pessoas com faixa etárias baixas têm menor chance de ter CVD. Depois de atingir um ponto de pico, que é, nesse caso, a faixa etária de 53 anos, o gráfico mostra um formato de delinquência para casos não CVD e crescentes de CVD. Isso mostra claramente que pessoas com faixa etárias mais altas têm mais chances de ter CVD. Esse é o nosso gráfico de distribuição dos valores de pressão arterial sistólica para CVD. A pressão arterial é medida usando dois números. O primeiro número, chamado de pressão arterial sistólica, mede a pressão das artérias quando o coração bate. O segundo número, chamado de pressão arterial diastólica, mede a pressão nas artérias quando o coração descansa entre batidas. Nossa população tem o maior número de pessoas com pressão arterial sistólicas, de 120 miligramas. Se uma pessoa não está tendo CVD, então é mais provável que ela tenha 120 miligramas de pressão arterial sistólica. No caso de CVD, não podemos afirmar uma suposição tão forte, pois nenhum valor de pressão está dominando a distribuição. Principal componente de análise é uma técnica para reduzir a dimensionalidade de tais conjuntos de dados, aumentando a interpretabilidade, mas ao mesmo tempo minimizando a perda de informação, embora visualmente pareça que eles formam alguns aglomerados. Eles ainda têm muita perturbação. Em outras palavras, podemos converter o conjunto de dados 12D em 2D para visualizá-lo. Correlação entre recursos. Aqui construímos um mapa de calor para conhecer a correlação entre variáveis. Basicamente, o recurso com boa correlação com o recurso de destino e baixa correlação com qualquer recurso independente. Em palavras simples, alta correlação dentro do recurso independente significa que ambos querem representar a mesma coisa, mesmo se você descartar um dos recursos. Não perderá muitos dados de qualidade. Bom, agora iremos apresentar a árvore de decisão. Nela, a gente utilizou uma profundidade máxima de 3, com uma semente do Random State com valor de 2019, tendo assim o valor do gráfico apresentado. Com isso, a gente tem a matriz de confusão detalhada da árvore de decisão, com uma acurácia de 72% no final. Já pelo modo KNN, nele nos mostra os melhores parâmetros, e assim como mostrado no gráfico, o valor de K para KNN tem o valor de 17, com a sua acurácia de teste chegando a 92%.
Com isso, temos a matriz de confusão detalhada do KNN, com a sua acurácia sendo 90%. Assim como o método Naive-Bayes e o SVM, onde, em sua matriz de confusão detalhada, a sua acurácia chega em torno dos 92%. Com isso, temos o total de cada acurácia dos modelos utilizados, sendo dentre elas o método de maior acurácia, o SVM. Por fim, temos o comitê de classificadores, onde temos os dados inseridos para utilizar como teste. Utilizando também os modelos inseridos para, no final, termos resultado, como a probabilidade do paciente ter ou não ter uma doença cardiovascular, tendo diagnóstico se ele está saudável ou não. E com isso finalizamos nossa apresentação. Muito obrigado por toda a atenção e é isso.